E aí? Existem espíritos? Não há dúvida para você ainda, há? Quem está aqui assistindo esse vídeo já admite a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, certo? Então, desde que se admite a existência e a sobrevivência da alma, nada mais racional e óbvio que admitir também que existe comunicação entre elas, entre o encarnado e o desencarnado. Só lembrando que em outro vídeo eu trouxe a palavra médium, que significa intermediário, né? Aquele que está no meio. E no nosso caso aqui, entre os mundos físico e espiritual. Todos somos médiuns, mas em diferentes tipos e graus de intensidade. Tem mais detalhes nesse vídeo sobre isso. Se você não lembra ou se você não assistiu, tá aí à sua disposição. Pode ver quando você quiser. Nesse vídeo aqui, eu vou dar uma esmiuçada maior ainda nesse assunto, trazendo aqui para vocês os grupos, os tipos e as funções específicas da mediunidade. A eclosão da mediunidade não depende de lugar, não depende de idade, não depende de condição social, de condição moral, não depende nem do segmento religioso que você segue. Mas também não devemos forçar essa eclosão da mediunidade. Se aflorou a mediunidade no médium sem preparo, é preciso que ele receba orientação para que se disciplinem os fenômenos e ele os empregue adequadamente. Existem alguns sinais que podem indicar a mediunidade quando ela aparece. Se a pessoa escuta algumas vozes perto dela, quando aparentemente não tem ninguém. Se onde a pessoa se encontra, existe a movimentação de algum objeto, ou algum piscar de luzes, ou até um efeito sonoro por perto. Um efeito sonoro que pode ser uma batida, de repente uma janela fechando, uma cortina batendo, um copo caindo da mesa, uma caneta rolando pro outro lado do canto da sala, qualquer coisa dessa. Se a pessoa fala algo que ela nem lembra depois, mas para quem estava perto e ouviu, foi algo muito significante. Até mesmo quando a pessoa escreve uma coisa e depois quando ela lê, ela não faz a menor ideia de onde ela tirou a ideia que foi escrita. Existem também algumas sensações que possam indicar que a mediunidade está começando a aparecer mais na pessoa. Quando a pessoa tem a sensação de presenças invisíveis, parece que tem alguém ali, mas você não vê ninguém. Ou também às vezes quando vê um vulto, sensação de ter visto um vulto passando. Sono profundo demais, desmaios e síncopes inexplicáveis. Sensação de inchaço nas mãos, nos pés ou até no corpo todo. Adormecimento ou formigamento nos braços, nas pernas, arrepios, calafrios, tremor e palpitações. Todas essas sensações podem ser uma indicação para uma sensibilidade que está se aflorando para a mediunidade. Esses indícios revelam que pode estar nascendo uma relação mais próxima entre você e o mundo invisível. Quando o médium começa a praticar a sua mediunidade, pode acontecer de os fenômenos se ampliarem, se intensificarem. E não pense um médium que seu estado piorou. É que os espíritos estão agindo sobre os seus centros de sensibilidade e preparando o campo para as atividades mediúnicas. Persevere o médium mantendo seu bom ânimo e com a educação da sua faculdade,
as sensações serão melhor canalizadas, não lhe causando mais perturbações. São dois os grupos de médiuns, os de efeito físicos e os de efeito intelectuais. O grupo de médiuns de efeito físico é quando a mediunidade deles permite a produção de ações materiais, como sons e movimentação de objetos. Os efeitos são produzidos pelos espíritos. A atuação do médium é só a doação do combustível para que isso aconteça, para que o espírito realize essa ação. Combustível? E que combustível é esse? Como assim? Um combustível que o espírito pega do médium, pega de um ser vivo e usa para fazer movimentos físicos. Como assim? É isso mesmo. Esse combustível é um fluido e se chama ectoplasma. Eu já tinha ouvido essa expressão em algum lugar, num filme de Hollywood. Os Caça-Fantasmas. Achei que era imaginação humana. Não é. Ectoplasma existe de verdade. E nós, seres vivos humanos, aqui, físicos nessa matéria, produzimos uma energia, digamos, animal do homem. Acreditem, todos nós produzimos ectoplasma. Pode crer, nós, aqui na matéria, no mundo físico, todos produzimos. E os médiuns de efeitos físicos têm maior capacidade de exteriorizar esse fluido, esse ectoplasma, que os espíritos usam para diversos fins. Quando no começo de tudo, em relação ao momento atual do espiritismo, quando ele quis chamar a atenção, quando os espíritos quiseram chamar a atenção do homem para esse lado espiritual nosso, lá no século XIX, quando ele começou a ser redescoberto, que na verdade os espíritos começaram a chamar a atenção do homem como? Num espetáculo chamado de mesas girantes, lá em Paris. Então eles começaram a chamar a atenção do homem através dessas mesas girantes. As pessoas iam numas casas de espetáculo, sentavam numas mesas, botavam as mãos e as mesas começavam a flutuar, começavam a girar, como que por mágica. As pessoas não entendiam, as pessoas duvidavam, então ficavam cada vez mais admiradas, algumas assustadas, mas não dá para negar que foi chamado bastante atenção. Muitas pessoas foram querer ver esse fenômeno acontecer, essa mágica que acontecia. E essas mesas realmente, elas levitavam, elas giravam, elas flutuavam no ar, elas respondiam perguntas, como por exemplo, uma batida para sim, 2 batidas para não, adivinhadas as respostas, eram coerentes as respostas. E foi chamando a atenção de um monte de gente. Uma dessas pessoas foi um tal de um certo cientista chamado Rivail. Acho que eu não sei se eu estou falando a palavra dele certo, o nome dele certo. Mas é isso, Rivail. Esse tal desse Rivail, que é um jeito meio brasileiro, né? Não sei como é que fala em francês, ele era francês. Esse tal desse Rivail era um cientista muito ferrenho. Ele era professor, cientista, tinha que ver para crer. E ele começou a ficar muito curioso com esse negócio de mesas girando. Ele queria ver a cordinha que estava segurando, ele queria explicar esse fenômeno. E foi atrás e começou a ver, depois que as casas fechavam, ele ia lá para ver se tinha algum truque, alguma coisa que estava enganando as pessoas. E nada, e foi atrás, foi tentando entender todo esse processo. Quis achar explicações, fazendo vários testes, recolhendo inúmeras experiências, como um bom cientista faz. Comparando, escrevendo, indo atrás de outros lugares, pegando mais informações, entrevistando, enfim, querendo levantar toda a informação que podia para constatar o que estava acontecendo. E ele foi juntando todas essas informações, transformou tudo num grande compilado de informações, comparações, depoimentos. Nada menos, nada mais, esse cara ficou conhecido no mundo hoje como Allan Kardec. Tá bom, Paula Bel, mas e o que isso tem a ver com ectoplasma? Por que você está falando isso para falar de ectoplasma?
nada mais nada menos, tudo a ver. É que era com o ectoplasma das pessoas que estavam presentes que os espíritos pegavam as mesas e giravam. Eles usavam o ectoplasma dos presentes e faziam com que as mesas girassem, flutuassem, levitassem, levantassem, faziam os sons, faziam todo o espetáculo para chamar a atenção dos humanos para esse lado invisível da vida que existe. O ectoplasma. Vou explicar um pouquinho melhor o que é o ectoplasma. É um fluido animalizado e exteriorado pelo médium. Por uma pessoa, por um ser vivo, por um ser humano. Uma matéria ligeiramente vaporosa, fluida, sem cheiro e notadamente sensível à ação do pensamento. No caso, o pensamento dos espíritos. Ele se molda, se movimenta, toma formas, toca na matéria, faz tudo quanto a intenção da entidade é capaz de controlar pelo pensamento. São dois os grupos de médiuns, os de efeito físicos e os de efeito intelectuais. E o grupo de médiuns de efeitos intelectuais, que são um grupo de médiuns que fazem as comunicações, que expressam pensamentos, vontades, ideias. É a mediunidade mais adequada para receber e transmitir comunicações inteligentes, através da psicografia e da psicofonia. A base da mediunidade é o perispírito e a glândula pineal. Graças a eles, os espíritos se comunicam conosco, com os vivos. Suas propriedades são responsáveis pelos fenômenos mediúnicos. É deles que os espíritos desencarnados se utilizam para se manifestarem, trazendo as suas mensagens, atestando a imortalidade da alma. O espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier no livro Missionários da Luz, considera a pineal a glândula espiritual do homem. Essa glândula funciona como uma antena para capturar a mensagem dos espíritos. Vidência. É vidente. Quando a pessoa vê os espíritos e vê as coisas do mundo espiritual, ela vê com os olhos da alma e não com os olhos do corpo físico. Por isso ela vê com os olhos abertos e com os olhos fechados. Assim sendo, até um cego pode ter vidência. Audiência. A audiência é quando a pessoa ouve os espíritos e o mundo espiritual. Algumas vezes é a voz interna dentro da cabeça do médium. Outras vezes é uma voz externa, clara e distinta, como de uma pessoa viva, mas que não está ali. Esses médiuns também podem conversar com os espíritos. Psicofonia. Na psicofonia, o espírito atua sobre o perispírito do médium, utilizando seus órgãos vocais para comunicar a sua mensagem através do médium. O termo incorporação não é muito adequado, porque em realidade não é isso muito o que acontece. O espírito do comunicante não entra no corpo do médium. A ligação ocorre entre o perispírito do comunicante com o perispírito do médium. Eu tenho falado essa palavra muitas vezes, perispírito, né? Eu vou fazer um vídeo para explicar o que é o que a gente chama de perispírito, tá bom? A psicografia. Na psicografia, é a escrita da mensagem do espírito pelas mãos do médium, onde novamente é entre perispíritos a ligação. O espírito comunicante não incorpora no corpo ou na mão do médium, é através da mente, perispírito para perispírito. Pela psicografia podemos identificar o nível de elevação dos espíritos, reconhecer se são bons ou maus, sábios ou ignorantes. A cura. O médium de cura
é o médium que tem o dom de curar ou aliviar os males, sem remédio material. Os fluidos e o magnetismo do médium são manuseados pelos espíritos e usados nos processos de cura. Bicorporeidade. Bicorporeidade é quando o médium tem a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, de verdade. 2 lugares ao mesmo tempo. Num lugar fica o corpo físico e no outro fica o corpo espiritual, que pode ficar visível e até tangível, ou seja, as pessoas podem até tocar nele, podem até cumprimentá-lo. Uma grande pessoa iluminada que teve esse poder chamava Eurípedes Barçanufo. Eu vou trazer para vocês a história dele em outro vídeo. Incrível. Clarividência. A clarividência é quando o corpo vê a distância, com o espírito desdobrado do médium. É o espírito desdobrado da pessoa que está longe do corpo físico, mas ele vê. Clareaudiência. A clareaudiência é a audição à distância, com o espírito desdobrado. O corpo está aqui, mas o espírito desdobrado está lá longe e ouve tudo. E o que ele ouve, ele se comunica com a gente. No mesmo caso, na clareaudiência, o que ele vê, ele se comunica aqui no corpo físico. E também tem as artes, né? Tem a pintura, que ele pinta sobre a influência de espíritos. Tem a música, que ele compõe, ele toca, ele cria melodias com a influência dos espíritos. Mozart se desdobrava e ia escutar melodias no plano espiritual. Tem a intuição. Na intuição, o médium recebe o pensamento dos espíritos. E geralmente é o primeiro pensamento que vem. Quando a gente pensa alguma coisa depois do primeiro pensamento, é que a gente colocou a nossa razão na frente e aí não tá valendo. Mas o primeiro pensamento que aparece é a intuição. Inspiração. A inspiração é uma variedade da mediunidade intuitiva. Na inspiração, é mais difícil distinguir o pensamento do próprio médium do que foi sugerido pelos espíritos. Os médiuns recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos muitas vezes sem nem o saberem, seja para atitudes ordinárias da vida ou para grandes trabalhos intelectuais. Pressentimento. O pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Profecia. A profecia é um pressentimento mais preciso de acontecimentos futuros. Transfiguração. Na transfiguração é a modificação visual da aparência do médium e fica muito diferente. Telepatia. A telepatia é a transmissão ou a recepção de pensamentos à distância. Essa todo mundo sabe que é, né? E todo mundo tem um pouquinho disso, não tem? A psicometria. A psicometria é a percepção de fatos relacionados a determinado objeto, através do contato físico que o médium sensitivo tem com o objeto. É incrível, né? Imagina você poder pegar um relógio e sentir o que o dono do relógio sentiu. Tem uma polícia americana, não vou dar muitos nomes, mas eles utilizam alguns médiums e tem até séries disso. Quando alguém pega uma camisa de uma pessoa que morreu assassinada e consegue reconstituir os últimos momentos, como a pessoa morreu, e às vezes até consegue descobrir quem foi que matou. Sensitividade. A sensitividade é a sensação da presença de espíritos. Não é bem um tipo de mediunidade, é meio uma característica geral, porque todo médium é sensitivo. O bom médium não é aquele que proporciona muitas comunicações ou aquele que tem muita facilidade para fazer os fenômenos com o plano espiritual, e sim aquele que atrai os bons espíritos, se mantém em sintonia e só é assistido por eles. A qualidade da vida moral do médium exerce influência direta na qualidade moral dos espíritos que o acompanham.
e nas comunicações que ele recebe. Estou repetindo o que eu já falei no outro vídeo de mediunidade. Semelhante atrai semelhante. Só há perigo na mediunidade quando sua prática estiver mal orientada. Os espíritos vêm atraídos pela lei de afinidade, conforme o grupo ou o indivíduo sente ou pensa. E eles agem pelos pensamentos e ações fluídicas, nem sempre percebida pelos participantes. Se o indivíduo ou o grupo não for vigilante, poderá atrair espíritos inferiores e assim prejuízos como vibrações malsãs, envolvimento perturbador e mesmo fisicamente acarretando em desordens, violências, não muito em ação, até mesmo em palavras, inclusive gerando também obsessão individual e coletiva. E tem isso também, né? Como avaliar a natureza de um espírito? Apreciam-se os espíritos pela linguagem que eles usam e por suas ações. Elas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que eles dão. Admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tende para o mal. Não há outro critério além do bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios derem para esse efeito, e não poderá provir de espíritos superiores. O bom senso não poderá se enganar se analisarmos o caráter dos espíritos com cuidado, principalmente sobre o ponto de vista moral. E você, já percebeu algum sinal da sua sensibilidade espiritual? Já teve a sensação de sentir algo por fora dos 5 sentidos? Você tem prestado atenção nos seus sonhos, esses que a gente tem quando a gente dorme? Você já ouviu a voz da sua intuição? E se você ouviu, você seguiu? Pois siga, porque é a chama espiritual que brilha na sua vida. Chama! É a chama espiritual que brilha na sua vida.